Gente bonita, gente abençoada do Senhor Jesus. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Se inscreve lá, dê um joinha que é importante para o crescimento, tá bom? Hoje nós vamos tomar como base o capítulo 13 do livro de Apocalipse, do versículo 1 ao 18. Por ser uma leitura muito longa, nós vamos ler o primeiro e os dois últimos, tá bom? Capítulo 13, versículo 1 diz assim: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Versículo 17 diz: Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, o que é o nome da besta, o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Olhe bem, nós falamos ontem sobre o sinal dos tempos e hoje vamos dar continuidade nessa mesma linha escatológica. O anticristo, o agente de Satanás. Embora derrotado, Satanás ele ainda recebe permissão, só age porque recebe permissão para perseguir a igreja com sua fúria ainda mais intensa, ainda mais terrível. Ele sempre quis, imitar a Deus. Então o dragão aqui quis ser igual a Deus numa tentativa de imitar seu pai, o Deus, o Pai. Retomando aqui, o dragão quis ser igual Deus, numa tentativa de imitar a Deus Pai, tá bom? Numa tentativa de imitar a Deus Pai. O tempo de aparecer do anticristo, embora há muito mistério da iniquidade já esteja operando, a gente, como igreja de Cristo, o anticristo como pessoa que encarnará o poder dos reinos ímpios e também todo o poder de Satanás, ou seja, ele vai encarnar, ele vai exalar todo o poder bélico, satânico, maligno do diabo, tá? Ele emergirá no breve tempo do fim, ou seja, aquele período curto, e visto na Bíblia de várias formas, Ele está agindo já no princípio, por isso que muitos falam que ele já está sendo revelado, porque ele vai agir primeiro através da apostasia. O que é apostasia? É você abrir mão da fé, é você negar a fé. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje, muitos já negaram a fé, esfriaram, hoje não estão dando assim vazão mais à palavra de Deus, então já apostataram-se da fé, tá? Já abriram mão da fé, não querem ver mais a fé, Então, da grande tribulação também, ele vai ser visto na Bíblia de várias formas. Primeiro, ele vai ser visto na Bíblia na figura da apostasia. Em seguida, ele vai ser visto na Bíblia como a grande tribulação que fala em Mateus capítulo 24, 21 e 22, que é aqueles dois períodos de 3 anos e meio. Ele vai ser visto também na Bíblia, na revelação do homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2:3, o homem do mal, o homem da perversidade, e vai ser visto também na Bíblia aquele como o pouco tempo de Satanás. Então, nós vamos ver aqui também as várias facetas do anticristo, do maligno. No livro de Daniel, ele traz para nós aqui no capítulo 7, do versículo 1 ao 6, e 17, 18, o anticristo ele é representado inicialmente não como uma pessoa, tá? Em Daniel ele traz esse relato para a gente, que o anticristo ele não vai ser representado como uma pessoa, mas como 4 reinos, tá? Inicialmente vai ser isso. Aquela imagem que nós temos lá do leão, do urso, do leopardo e outro terrível, que são os impérios, representando os impérios
da Babilônia, Medo-Pérsia, grego e romano, tá? Então, as faces enganosas do diabo, né? E a outra está em Daniel, capítulo 7, do versículo 21 em diante, que fala de antigo, né? Epifanes, que profanou o templo quando consagrou ao deus grego Zeus, e mais tarde sacrificou porcos, fez aquela de total perversidade. Ele rejeitou as coisas de Deus, ele profanou, pronto, a palavra certa, profanou o templo do santuário do Senhor, tá bom? Então, aqui são algumas das faces malignas do diabo, né? Então, o anticristo também, ele foi revelado no ensino de Jesus, tá? No ensino de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 28, diz que o anticristo ele é visto também como o imperador romano, Tito, que no ano 70 depois de Cristo destruiu a cidade de Jerusalém e o templo, versículos 15 a 20. E também o anticristo é visto como um personagem escatológico, versículo 21 e 22. A profecia bíblica vai se cumprindo historicamente e avança, irmãos, avança para a sua consumação final. Vocês vejam que começa a falar lá em Daniel, depois a gente uma clareza muito grande, né, de como ele foi manifesto em reinos, em pessoas, e o próprio Cristo, ele mostra aqui que na figura de Tito, né, no ano 70, que destruiu Jerusalém e o templo, é a figura do anticristo, tá? E também nós vemos nas cartas de João também a manifestação, a revelação do anticristo, tá? Então, nas cartas de João, a gente vai encontrar a definição exata da palavra anticristo, quer dizer, é Cristo substituto ou Cristo rival, né? Ele será um adversário jurado de Cristo, tá? Então, o termo anticristo é usado em um sentido impessoal, tá bom? Então, João se refere ali no capítulo 2, no capítulo 4, ao anticristo de forma pessoal, mas João vê o anticristo como uma pessoa que já está presente, tá? Ou seja, como alguém que representa um grupo de pessoas, tá? Então o diabo ele não age sozinho, ele não age sozinho, tá? Então assim, o anticristo é um termo utilizado para descobrir uma quantidade de gente que sustenta uma heresia fatal, né? Então hoje a gente pode perceber que Satanás ele opera de várias formas nas pessoas, nas vidas, em vários segmentos da nossa sociedade, tá certo? Então, João fala tanto do anticristo que virá e do anticristo que já está presente, tá? Então, João fala muito do anticristo e do anticristo que já está presente, né? Então, assim, João esperava um anticristo que viria no tempo do fim. Os anticristos são precursores do anticristo. Então, todas essas maldades, essas heresias, essas apostasias que a gente contempla no nosso dia de hoje, já são o maligno preparando o terreno, tá? Qual coisa terrível, irmãos, tá? Coisa terrível, já preparando um caminho para esse agente maligno se apresentar. Mas graças a Deus mesmo, que a igreja não estará aqui na terra. Então, a gente conclui aqui sobre o entendimento de João e sobre o anticristo. Para João, o anticristo sempre esteve presente nos seus precursores, mas ele se levantará no tempo do fim. Olhe bem, ele vai se levantar no tempo do fim, como expressão máxima de oposição a Cristo, né? Uma expressão máxima de oposição a Cristo e a sua igreja, que somos nós, tá certo? O anticristo como homem do pecado, na teologia, na visão de Paulo, tá? Então, Paulo reforça aquilo que nós falamos no início, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, ele fala que surgirá da grande apostasia. Então, irmãos, por isso que nós abrimos
muito os olhos dos crentes para que não abandone a sua fé, não abandone o primeiro amor. Paulo diz que o primeiro sinal do anticristo aqui é apostasia, abrir mão da fé, é esfriar, né? E ele fala no versículo 3 que será uma pessoa, né? Já ouvimos muita gente falar que será um líder mundial, alguém muito influente, alguém muito importante. Então ele diz na terceira linha aqui no versículo 4, diz que ele será objeto de adoração, ele será adorado. Ele quer adoração, ele busca para si essa adoração, né? Versículo 9, no quarto exemplo de Paulo, né, segundo Tessalonicenses, usará milagres falsos. A Bíblia diz que ele vai fazer coisas que, até descer fogo, né? Então vai enganar muita gente. Mas que Deus tenha misericórdia, irmão, daqueles que ficarem na grande tribulação, porque vai ser coisas terríveis. Não querem imaginar a dimensão das maldades, das astutas, dos cilados que vão estar nesse período. O quinto exemplo de Paulo aqui, em 2 Tessalonicenses, está lá no versículo 6 e 7, onde ele diz que só pode ser revelado depois que aquilo que eu detenho foi removido. Entendeu? Quando o Espírito Santo sair com a igreja, tá? Aí ele vai ser revelado. Porque nós já falamos em outros vídeos, o Espírito Santo vai ficar na terra somente para convencimento de pecado. Ele não vai ficar na terra para consolar, tá bom? Então, no sexto exemplo aqui, versículo 8 de 2 Tessalonicenses 2, aí sim, é o golpe final, tá? Jesus Cristo, né, ele vai ser derrotado totalmente, né, por Cristo Jesus. Então, nós vimos aqui que coisas terríveis estão preparadas para esse agente maligno, tá? Então, por isso que nós alertamos a igreja do Senhor. É tempo de consagrar-se diariamente, momentaneamente, a cada instante consagrar a sua vida, tá? Para que você receba a sua coroa, você suba na primeira fase do arrebatamento da igreja, para que você encontre com Jesus nas nuvens, tá? E você não fique à mercê, né? Não fique aí vulnerável a esse agente maligno que vai surgir quando a igreja sair da terra, tá bom? Então, que Deus vos abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Consagremos nossas vidas nas mãos do Senhor. Amém? Compartilhe, se inscreva e até nosso próximo vídeo.